Olá! Nesta unidade, vamos entender as mudanças políticas e sociais desencadeadas a partir do final da Idade Média. Durante os 1000 anos do período que chamamos de Idade Média, na Europa, diferentes grupos sociais se organizaram com base em estamentos, ou seja, em uma rígida sociedade fundamentada sobre sua divisão do trabalho. Com o desenvolvimento destes reinos, com sociedades e feudos, ocorre o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, o aumento do fluxo de mercadorias por terra e mar, assim como o desenvolvimento das manufaturas, dando origem ao que chamamos de renascimentos. Você já ouviu falar de renascimento? Podemos entender o Renascimento como um movimento cultural que marcou a fase de transição dos valores e das tradições medievais para um mundo totalmente novo, em que os códigos medievais cedem lugar a profundas transformações em diversas esferas. Alguns dos renascimentos mais importantes ocorreram em cidades do norte da Itália e no reino dos Carolíngios, na atual França. Mas em toda a Europa Ocidental, o desenvolvimento econômico permitiu a consolidação de poderes centrais. Estas comunidades apareceram sobre as relações feudais e se transformaram em poderes centralizados, burocráticos, cuja legitimidade era dada pela Igreja Católica e a ordem era mantida pelo poder militar dos reis. Como já vimos na unidade 2, tanto Locke quanto Rousseau se revoltaram contra esse mundo, pois suas teorias mostram como os homens perceberam a transformação da relação entre a sociedade e os governantes. A partir deste momento, os homens se viram como iguais e as teorias políticas teriam que conciliar este juízo com a existência de um governo. Nesse contexto, 3 revoluções sacudiram esta civilização, como vimos na unidade passada. Os franceses tentaram reconstruir todos os aspectos de sua vida e, para isso, criaram um sistema educacional cujo objetivo era desfazer as desigualdades políticas e sociais apontadas por Rousseau, deixando intactas apenas as diferenças que tinham origem nos talentos individuais. Na Inglaterra, 2 revoluções ocorreram. A primeira delas, política, limitou os poderes do rei, fazendo-o obedecer a uma constituição. Na prática, esta mudança significou que todos os homens
tinham os mesmos direitos e que o rei, como governante, deveria ser o defensor dos direitos dos súditos. Uma ideia semelhante à que estudamos com Locke. Porém, a Segunda Revolução, ocorrida na Inglaterra, não foi uma revolução inglesa, e sim uma revolução mundial que começou na Inglaterra. A Revolução Industrial, com suas fases que se desdobram até o nosso tempo, mudou não só a forma de se criar o necessário à vida, mas também de distribuir esta produção, dando início à sociedade de mercado. Frente ao mercado, todos os homens são iguais. Afinal, R$ 10 de um pobre e R$ 10 de um rico têm o mesmo poder de compra. Com o fim da sociedade estamental, todos os homens passaram a ter os mesmos direitos e deveres, fazendo com que todos pudessem ter terras, desde que tivessem como pagar por elas. Porém, a Revolução Industrial não significou, na prática, a construção de condições iguais de vida para todos. Pelo contrário, a nova ordem revela condições de vida tão difíceis com alguns homens que leva milhares à morte prematura. Nas imagens que nos acostumamos a ver da Revolução Industrial, há muitas pessoas trabalhando em fábricas e minas, vivendo em cortiços ou nas ruas, e crianças maltrapilhas. Mas, como o mundo medieval, formado de camponeses presos à terra e a seus senhores, transforma-se nesta confusão urbana de homens que não têm o que fazer com sua liberdade, a não ser vendê-la aos pedaços aos seus patrões. Como pessoas puderam passar a viver do trabalho de outras, sem que exista a obrigação de servir? As respostas a estas perguntas serão encontradas no texto de Polanyi. Elas vão nos ajudar a entender o nosso mundo moderno e suas formas de pensar, e ainda explicar a vida conjunta dos homens, assim como suas implicações para pensar a educação. Achou o conteúdo muito complexo? Tenho certeza de que essas questões se tornarão simples quando realizarem todas as atividades da unidade. Mãos à obra! Tchau!